Oi, o meu nome é Diogo e eu resolvi gravar esse vídeo aqui com uma forma de desabafo e relatar um pouco aqui da minha história com a depressão, a ansiedade e todos os transtornos que tudo isso causou na minha vida. Eu acredito que eu sempre tive a tendência a ser deprimido, mas a primeira vez que eu realmente notei que tinha algo de errado comigo foi por volta dos meus 18 a 19 anos por ali. Nessa época eu estava assim numa fase de descobertas da vida. Eu estava no meu primeiro namoro mais sério com uma garota que foi muito importante na minha vida. E esse relacionamento na época já durava 1 ano e meio. E eu estava no meu primeiro trabalho. Eu trabalhava em uma produtora cultural, montando eventos de teatro, de música e oficinas educacionais em escolas. Eu amava muito a garota que eu tava na época e eu gostava muito do trabalho que eu fazia, porque eu viajava muito, eu conheci muitos lugares que eu nem sonhava em conhecer. Tive contato com pessoas super interessantes, tive experiências também super interessantes que nunca na minha vida eu pensei que eu teria. Também, além de tudo isso, na época eu ganhei uma bolsa de 70% para fazer uma faculdade de jornalismo, cara. E eu também só consegui essa bolsa com a ajuda dessa minha namorada na época, porque eu lembro que eu tirei uma nota razoavelmente baixa na época, e pelo menos eu julgava ser baixa. E eu nem queria tentar nada de ProUni, de para conseguir nada, e essa minha namorada falou pra mim assim: "Cara, se inscreve no ProUni. Com essa nota você vai conseguir alguma coisa, alguma bolsa, sei lá, mas tenta, cara." E ela me incentivou e foi graças a ela que eu consegui essa bolsa. E o valor ficou super acessível para mim. E antes era um valor que assim era impossível de eu pagar. Eu tava numa época que tava tudo dando certo para mim. Eu tava em um relacionamento estável com alguém que eu gostava muito e que eu julgo que também gostasse de mim. Eu tava em um trabalho ótimo e fazendo uma ótima faculdade, mas por algum motivo que eu não sei te dizer ao certo qual, tudo isso deixou de fazer sentido pra mim. E eu ainda gostava muito dessa minha namorada, mas não tinha mais interesse nela, não tinha mais interesse de estar ali presente com ela, de estar com ela, de me importar verdadeiramente com ela. E no trabalho também, eu deixei de ver sentido naquilo. Eu não tinha mais tesão de estar ali. Quando tinha alguma viagem para fazer, o que antes era a coisa que eu mais amava fazer era viajar. E viajar se tornou um sacrifício para mim. E eu ia me arrastando, fazia tudo de qualquer jeito. Na faculdade também, eu passei a cagar pra faculdade, faltava aula, quando ia não prestava atenção em nada. Eu não fazia nada do que tinha que fazer ali. Eu andava sempre cansado, irritado, sem paciência, sem energia, sem propósito. E naturalmente, tudo começou a ruir. Primeiro foi o trabalho, né? Eu fui demitido porque realmente eu não estava mais conseguindo cumprir com as minhas demandas ali. E pouco tempo depois, eu consegui outro trabalho em uma farmácia de madrugada. E, cara, eu odiava aquele trabalho, cara, eu odiava aquele trabalho. Porque antes eu trabalhava com eventos, eu trabalhava viajando, conhecendo lugares diferentes, pessoas diferentes. E de repente, de um mês para o outro, porque eu saí desse trabalho e muito rapidamente eu consegui esse trabalho na farmácia, eu estava trabalhando em um lugar totalmente monótono, fazendo um trabalho repetitivo de abastecer gôndola e trabalhando sempre com as mesmas pessoas e todas insatisfeitas de estarem ali, cara. E na época eu virei um zumbi. Eu só trabalhava e dormia. Eu não tinha energia para fazer mais nada além daquilo. E logo em seguida eu tive que trancar a faculdade, porque eu também não conseguia mais dar conta da faculdade. E com tudo isso eu fui ladeira abaixo. Eu fiquei cada vez mais deprimido, mal-humorado, com a minha autoestima lá embaixo, sem energia para nada e vivendo totalmente no automático. E essa minha namorada na época tentou me ajudar, assim, da forma como ela podia me ajudar. Ela tentava sempre fazer uma surpresa pra mim, pra ver se levantava a minha moral.
tentou arrumar um psicólogo pra mim e ela tentava conversar comigo, entender pelo que eu estava passando, mas, cara, não tinha jeito. E um dia ela chegou pra mim e falou assim: Diogo, eu tô tentando fazer de tudo pra te ajudar, mas chegou um ponto onde ou eu me ajudo ou eu afundo junto com você. E eu tenho que pensar em mim. E aí terminou. O nosso relacionamento, que na época tinha completado 3 anos, e acabou ali. Não julgo ela. Ela teve que se priorizar e ela estava certa. Mas com tudo isso eu me afundei mais ainda. E aí na minha cabeça eu comecei a pensar que eu era o culpado de ter perdido meu emprego, que eu tanto gostava, que eu era culpado de ter perdido a minha namorada, que eu era culpado de ter perdido a minha faculdade, e que eu era culpado por ter perdido tudo que eu tinha conquistado na minha vida até aquele momento. E eu ficava pensando que eu era um merda, que eu era um incompetente, que eu era burro, que eu não fazia nada direito, que eu iria fracassar em tudo que eu tentasse na vida e que era melhor eu desistir da minha vida, que era melhor eu acabar com ela. E eu pensava muito isso. Eu pensava nisso 24 horas por dia. Assim que eu acordava, a primeira coisa que eu pensava era em desistir. E antes de dormir também era a última coisa que eu pensava, que era desistir da minha vida. E aí que eu tive a minha primeira grande crise, né? Que eu chamo de grande crise. Que eu tava em casa na época, eu morava com os meus pais ainda. E eu estava lá e aí eu, no meu quarto sozinho, eu comecei a chorar. E chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E eu me tremia todo. E eu sentia um peso muito grande no meu peito. Como se tivesse alguém sentado em cima de mim, em cima do meu peito. E eu não conseguia respirar. E aí a minha mãe, coitada, ela entrou no quarto e me viu e aí ficou desesperada, sem saber o que fazer e começou a orar. E aí eu pedi ajuda pra ela, eu falei que eu tava pensando em tentar algo contra a minha própria vida. E aí a minha família correu comigo pro médico e aí me entupiram de antidepressivo. E o antidepressivo me deixava muito no automático. Eu não sentia mais nenhuma dor emocional, digamos assim, mas eu também não conseguia sentir mais nada. Alegria, raiva, empolgação, nada. E eu me tornei completamente apático nesse período. E assim, por favor, cara, não me entendo errado. Não tem problema nenhum em tomar antidepressivo. Mas eu não estava tomando da maneira certa. Porque o antidepressivo, por si só, é uma muleta. Ele vai aliviar os sintomas da depressão, da ansiedade ou de qualquer outro transtorno que você esteja passando. O tratamento verdadeiro é a psicoterapia. É a psicoterapia que vai encontrar e avaliar as causas raízes do problema e agir nelas. O remédio antidepressivo, caso seja necessário nesses casos, só vai ser um paliativo para te ajudar. E eu não fiz psicoterapia. A minha família arrumou uma psicóloga para eu ir na época. E eu fui em 2 sessões e depois não quis ir mais e interrompi o tratamento. E pouco tempo depois também eu parei de tomar os remédios e voltei a me afundar ainda mais no meu transtorno. E na minha depressão, né? E que eu tive o diagnóstico nesse momento, quando a minha família me levou no médico, me levou no neuro, ele me deu o diagnóstico de depressão. Então, nesse momento, eu fui diagnosticado oficialmente com depressão. E TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E quando eu parei de ir no psicólogo, na psicóloga que era uma mulher, e quando eu parei de tomar os medicamentos, eu meti o velho discurso, né? Eu não sou maluco, eu não tenho problema, eu não preciso disso. Mas hoje em dia, olhando em retrospectiva, eu vejo que era pura resistência minha à mudança.
E aí eu fiquei, se não me falha a memória, um ano e meio nessa, assim, bem depressivo, bem mal e resistindo muito a qualquer mudança, a qualquer tratamento. A minha família tentava me ajudar, minha mãe tentava me ajudar, minha mãe conversava comigo. Se dependesse da minha mãe, ela me levava arrastado para ir no médico, para ir no neuro, para ir no psicólogo. E só que era uma resistência minha. E aí, no final de 2017, eu li um livro chamado Coragem, O Prazer de Viver Perigosamente, que infelizmente eu não tenho mais o livro físico aqui, mas é um livro que fala sobre espiritualidade, sobre viver com propósito, enfrentar seus medos, viver com valores. E aí eu tomei uma decisão na minha vida de que eu iria mudar, por causa de um livro. De que eu iria lutar contra a minha depressão, de que eu iria lutar contra a minha ansiedade. E aquela foi a primeira vez que eu parei de sentir pena de mim mesmo. Que eu parei de achar que eu não era capaz de mudar, de que eu poderia dar um novo rumo para minha vida e que eu realmente queria mudar. Foi a primeira vez assim na minha vida. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão lá no meu trabalho da farmácia. Eu pedi demissão dia 31 de dezembro. Eu trabalhei a madrugada toda, do dia 30 pro dia 31. E aí quando a minha gerente chegou para trabalhar de manhã, eu falei assim: ô, dona Camila, eu queria conversar com a senhora. E aí eu falei que queria pedir demissão. Aí ela perguntou por quê? Aí eu falei exatamente essas palavras, exatamente. Eu falei, ô dona Camila, eu tô pedindo demissão porque eu tô infeliz aqui e eu não quero passar mais um ano da minha vida nesse lugar. Cara, eu meti essa pra gerente. E ela olhou assim pra mim e falou, tá bom, vá lá. Depois você vem aqui pra assinar a documentação. E aí eu fui embora. Hoje eu acho que eu nunca faria isso. Até porque na época eu morava com os meus pais ainda. Então era um privilégio de ter quem me bancasse, de ter um teto sobre a minha cabeça e de saber que mesmo sem uma renda todo mês, pelo menos fome eu não ia passar e ia ter onde dormir. Hoje eu não tenho mais esse privilégio, mas também porque o meu entendimento mudou. E se eu estava em um lugar onde eu não estava feliz, eu deveria ter traçado alguma estratégia e um plano para sair dali e chegar até onde eu queria estar. E não largar tudo assim como eu fiz na época. Mas é o tipo de coisa que a gente só aprende errando, né? E eu ainda vou cometer muitos erros nessa história. E aí eu fiquei 2 anos desempregado. Logo depois disso eu caí num golpe, que eu perdi um dinheiro. Mas isso é história para um outro vídeo. Mas tirando isso, foi um período que foi muito bom pra mim. Eu não tinha dinheiro para fazer terapia, mas eu fui buscar outras formas de cuidar da minha saúde mental. Nessa época eu comecei a correr, e no auge assim eu corria 10 quilômetros todo dia, de domingo a domingo, fizesse chuva ou fizesse sol. E nesse período também eu aprendi a meditar. Nessa época eu conheci os vídeos da Monja Coen, que é uma monja zen budista, uma mulher foda, e uma das pessoas que eu mais me inspiro na minha vida até hoje. E através dos vídeos dela eu comecei a meditar. E isso foi muito bom. Foi uma experiência tanto terapêutica, que me fez entrar em contato com muitas das minhas feridas e entender um pouco do porquê eu estava naquele estado. E foi também uma experiência espiritual. Até então eu era ateu e a meditação me fez entender que existe algo maior. Que eu não sei o que é, que eu não tenho condições de explicar. E eu acredito que ninguém tenha condições de explicar o que é esse algo maior, porque está além da nossa consciência. Mas existe, cara, existe. E eu entrei em contato com isso. Também é uma história para um outro vídeo, não é o foco aqui. Mas depois desse período parado na minha vida, que foi muito bom, em 2020, meu ex-chefe lá daquele meu primeiro trabalho da produtora cultural me ligou e falou assim, e aí cara, tá fazendo o que da vida?
E a gente tá com um projeto aqui bom pra esse ano, volta a trabalhar aqui com a gente, cara, vem aqui pra gente conversar e tal. E o projeto era uma série de oficinas culturais em escolas que iam rodar algumas cidades de Minas. E eu sou do Rio de Janeiro. E a gente ia passar cerca de um ano viajando todo o estado de Minas Gerais nesse projeto. Eu falei, cara, bora, tô dentro. E fui. E a gente passou fevereiro e março estruturando todo o projeto. E ele começaria em abril. Mas aí veio a pandemia. E no dia que nós fomos para Minas, foi o primeiro dia que teve um registro de caso de Covid aqui no Rio. Mas mesmo assim nós fomos. E no dia seguinte, quando nós chegamos lá, as aulas na escola foram suspensas por uma semana. E as oficinas também teriam que ser adiadas, né, porque eram nas escolas. E não tinha como realizar nada. E aí nós ficamos lá durante uma semana para ver no que ia dar, mas aí logo depois as aulas foram suspensas em definitivo e nós tivemos que voltar. Isso foi em abril e em setembro eu arrumei um outro trabalho, outro emprego, em uma grande rede de supermercado atacadista aqui do Rio. E era uma empresa que estava entrando no mercado agora e estava expandindo muito, muito rápido. Então era muito fácil crescer ali naquela empresa. Era realmente só se dedicar, mostrar serviço e você crescia. Simples assim. E aí eu falei assim pra mim, cara, eu vou crescer aqui. Eu vou crescer. E aí eu comecei a me dedicar realmente, comecei a trabalhar de domingo a domingo. Eu era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Tomava a frente, assumia a responsabilidade. E aí, de fato, eu consegui uma ótima promoção em menos de um ano. Assim, o meu salário foi de 1x para 3x. E eu continuei dando o meu máximo, já querendo outra promoção. Já visando um cargo que o meu salário iria para 10x. E nessa época eu conheci também a minha atual esposa e a filha dela, que hoje é a minha filha do coração, Nhanhô. E aí nós noivamos, e um pouco tempo depois fomos morar juntos, nós três, e formamos uma família. E assim, na minha mente, eu já estava meio que curado da depressão. Para mim era algo que eu tinha pego, como quem pega um resfriado, há um tempo atrás. Já estava curado daquilo e eu nunca mais teria isso na minha vida, nunca mais. Mas aos poucos, assim, eu fui começando a ficar muito cansado de novo. Realmente muito cansado. Sem energia, sem conseguir focar naquilo que eu precisava focar. E eu voltei a sentir muita ansiedade. E como nessa época eu também trabalhava muito, eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia, todo dia, de segunda a sábado, eu não tinha tempo nem energia para meditar, eu não tinha tempo nem energia para correr, para praticar algum exercício físico, eu não tinha tempo para focar em nada assim em relação à minha saúde mental. E eu também fui muito indisplicente, né, em relação à minha saúde mental, até porque nessa época eu já estava com dinheiro para pagar uma psicoterapia. E eu fui muito arrogante aqui de subestimar a depressão, de subestimar que eu nunca mais poderia ter nenhum tipo de transtorno mental, como depressão, quando eu já tive, ansiedade ou um quadro de burnout, que foi o que acabou acontecendo comigo. E aí veio a segunda grande crise da minha vida. Eu estava no trabalho e aí rolou uma situação lá bem estressante, que era algo normal, que sempre acontecia. Mas naquela vez eu reagi diferente. Eu estava sentado assim e eu travei na cadeira. E eu segurei na cadeira assim e eu não conseguia me mexer. E aí de novo aquela sensação de que tinha alguém sentado no meu peito e eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar. E aí me pegaram, me botaram no carro, me levaram pro hospital. E chegou lá, eu comecei de novo a chorar. E aí eu terminei na ala psiquiátrica do hospital, tomando uma injeção de clonazepam na coxa. E depois disso você deve pensar que procurei ajuda, que eu procurei psicoterapia, que eu fui me tratar, cuidar da minha saúde mental. Mas não. No dia seguinte eu voltei pro trabalho
e não procurei nenhum tipo de ajuda e voltei para aquela loucura de trabalhar de 10 a 12 horas por dia, todos os dias. Mas depois disso, foi mais uma vez só ladeira abaixo. Eu me sentia cada vez mais cansado, eu me sentia cada vez mais sem energia, cansado tanto mentalmente como fisicamente. E aí eu comecei a errar muitos processos no meu trabalho. E eu estava numa posição onde eu não podia errar, porque eu trabalhava no controle de notas fiscais das mercadorias que o mercado comprava. Então um erro meu ali custava realmente dinheiro para a empresa. E aí depois de alguns erros que eu cometi, a garota da RH me chamou para conversar, junto com a minha chefe do meu setor na época. E aí elas perguntaram se estava acontecendo alguma coisa comigo, porque eu não costumava errar. E de um tempo para cá eu tava errando muito. E aí eu falei, cara, eu não tô bem emocionalmente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei se é só cansaço, eu não sei se é déficit de atenção, mas eu não tô bem. E na época eu não quis admitir pra mim mesmo que eu poderia ter tido um quadro de burnout, porque eu não achava que era possível, na época eu tava... E apagou uma luz aqui. Mas na época eu não quis admitir pra mim mesmo de que eu poderia ter tido um quadro de burnout. Eu achava que não era possível, na época eu tinha o quê? 28 anos? Como que pode alguém com 28 anos ter um quadro de burnout, não é mesmo? E aí a garota da RH falou que a empresa iria me ajudar, que era pra eu ficar despreocupado, que tudo daria certo. E aí 3 dias depois eu fui mandado embora. E ser mandado embora dessa empresa pra mim foi um baque muito grande, porque eu gostava muito daquele trabalho, eu gostava do que eu fazia ali, eu gostava da condição financeira que aquele trabalho, que aquele emprego, né, me dava. Eu queria crescer ali, e antes disso acontecer eu estava muito perto de conseguir a minha segunda promoção, e de repente eu perdi tudo, e ao mesmo tempo eu me senti descartado. Eu durante 3 anos dei a minha vida para aquela empresa, e aí quando eu tive um problema, eu fui jogado de escanteio. Mas eu realmente não tive tempo de processar e entender nada disso na época, porque logo em seguida a minha irmã me arrumou uma entrevista de emprego em uma empresa onde ela trabalhava na época, e eu fui lá, passei na entrevista e comecei a trabalhar lá já em menos de uma semana. E o trabalho na época era para uma empresa que prestava serviços para esses grandes sites onde você... marketplaces, né? Onde você compra e entrega na sua casa. E eu trabalhava monitorando os motoristas na rua. E aí eu tinha que fazer eles baterem a meta de pacotes entregues. E aí eu levei todo o cansaço mental que eu já estava carregando há muito tempo para esse meu novo emprego. E eu não conseguia engajar com o trabalho, eu não conseguia me sentir nem um pingo de interesse por aquilo. Eu via pessoas dando a vida para bater a meta, porque, cara, a meta era de 99% de pacotes entregues. Então, se o motorista saía com 100 pacotes no carro, você tinha que fazer ele entregar 99 pacotes. E assim, a média de pacotes que os motoristas saíam era entre 150 e 200. Então, assim, a margem de pacotes que não poderiam ser entregues era muito baixa, muito baixa. E eu vi o pessoal dando a vida. Por isso, porque quando você batia a meta, você recebia prêmios, você recebia bonificações, você era bem visto na empresa. Mas se você não batia a meta, você era um merda. Simples assim. E, cara, eu não conseguia, porque eu tava mentalmente cansado, eu não conseguia ter interesse, eu não conseguia ter ânimo, eu não conseguia ter disposição, eu não conseguia ter paciência, eu não me via crescendo ali dentro, eu não via futuro pra mim ali. E ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer mais nada da minha vida. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer uma faculdade, eu não conseguia fazer um curso, porque o local do trabalho era muito longe da minha casa. E eu tinha que pegar 3 conduções para ir. Ficava horas no trânsito.
E para voltar a mesma coisa, eu não tinha tempo para fazer mais nada na minha vida. E foi uma época que para mim foi simplesmente desesperador. Porque agora eu era pai de família, eu tinha que ajudar a minha esposa e a minha filha. E, cara, minha esposa sempre trabalhou, mas só com o salário dela a conta não fechava. E além do trabalho, eu já estava começando a sentir que nessa época eu já não estava sendo nem um bom esposo e nem um bom pai. Eu estava sempre impaciente, irritado e sempre mal-humorado e não conseguia ter energia para passar tempo de qualidade com a minha família. E eu não conseguia ter energia para trabalhar e eu sabia que desse jeito eu não ia conseguir bater a meta e em pouco tempo eu seria mandado embora de novo. E foi só aí que eu me liguei. Eu falei assim, cara, eu acho que eu posso estar com depressão de novo. Mas, mais uma vez, eu fui negligente e não procurei ajuda. E eu fiquei nessa uns 6 meses. E aí o meu cunhado, marido da minha irmã, que também trabalha nesse ramo, me perguntou se eu não queria trabalhar em outra empresa da mesma atuação. Em um cargo que era muito parecido com o que eu estava nessa época, mas que era home office. E assim, o horário era muito bom. Era de 5 da manhã às 2 da tarde. E eu sabia que eu teria a mesma pressão de bater meta e estresse no trabalho, mas eu não perderia tempo no trânsito. E eu ia conseguir parar de trabalhar às 2 e ainda teria tempo para fazer um curso, uma faculdade, passar mais tempo com a minha família. E aí eu decidi aceitar, porque eu senti que nesse trabalho eu conseguiria dar um rumo para minha vida. E eu sentia que era muito isso que estava faltando para mim, sabe? Um rumo na vida. E aí no meu primeiro dia eu trabalhei das 5 da manhã até as 10 da noite. E aí no segundo dia eu acordei às 4 da manhã, com meu telefone tocando, porque um carro tinha quebrado na rua. E nesse dia eu só consegui parar de trabalhar meia-noite e meia. E depois disso virou rotina. Eu acordava antes do meu despertador tocar, com alguém me ligando para resolver algum pepino, e eu só conseguia parar de trabalhar, no mínimo, depois das 11 horas da noite. E assim, era coisa de maluco. A empresa exigia que eu estivesse disponível 24 horas por dia. Não tinha final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo. Eu precisava estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para aquela empresa. E aí eu já estava trazendo comigo uma fadiga física e mental muito grande, desde o meu trabalho na rede de supermercado. E isso pesou muito para mim. E passando uns 15 dias nesse trabalho, eu comecei a sentir muita ansiedade. E chegou um ponto onde eu vomitava umas 5 vezes por dia. Eu acordava e vomitava. Se meu telefone tocava, eu vomitava. Qualquer estresse eu vomitava. E não era vômito de enjoo. Era um vômito de ansiedade. Eu sentia uma crise de pânico tão forte e o vômito via como uma reação àquilo. E aí, um belo dia, eu tive a minha terceira grande crise. Eu estava aqui tentando resolver 1000 problemas ao mesmo tempo e nesse dia aconteceu de tudo. Foi motorista que quebrou o carro, foi motorista que faltou, foi motorista que foi assaltado e tava uma loucura. E aí eu falei, cara, eu não aguento mais. E eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar de novo. Um aperto no peito muito grande e uma sensação de que eu ia morrer de novo. E eu não conseguia respirar. E aí a minha filha me viu e chamou a minha esposa. Minha esposa estava lá em cima no quarto. E aí a minha esposa tentava me acalmar e falava que eu ia conseguir. Ela falava, você consegue, amor, você é capaz, você vai conseguir ficar nesse emprego, cara. Tenta, tenta, tenta. E eu falava, não, eu não consigo mais, eu não consigo, eu não consigo. Eu lembro que eu ficava só repetindo isso, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aí a minha esposa falou assim pra mim, então pede demissão, amor. Sai disso, esse emprego tá te fazendo mal. E aí eu falava assim, não, porque eu preciso sustentar a casa, eu preciso sustentar a casa, eu preciso sustentar a casa.
E eu ficava repetindo isso. Mas realmente eu tava no meu limite mental, no meu limite físico. E no fim a minha esposa conseguiu me acalmar, conseguiu me ajudar. E aí eu consegui terminar aquele dia só pela misericórdia de Deus. E no dia seguinte eu acordei, mais uma vez, antes do despertador tocar, já com alguém me ligando para resolver algum problema, 4 horas da manhã. E aí eu corri pro banheiro, vomitei, depois fui pra frente do computador e travei de novo. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. E aí eu fiquei uns 40 minutos ou 1 hora, algo em torno disso, travado. E aí eu pensei, ou tô morrendo agora, ou se eu não morrer agora, eu vou morrer. Cedo ou tarde, se eu continuar nesse trabalho, eu vou morrer. E aí quando eu consegui me mexer, e eu peguei o telefone, liguei pro meu chefe, falei, ó, não dá mais pra mim, tô pedindo demissão. E foi isso. E eu lembro de sentir isso aqui tenso, sabe? Senti que isso aqui travava e as minhas mãos, eu não conseguia mexer, minha mão ficava assim, sabe? Em forma de garra e eu não conseguia me mexer. E depois disso eu comecei a me sentir como uma peça quebrada. Eu comecei a me sentir como que eu não servia pra mais nada. Pensei que eu nunca mais fosse conseguir trabalhar, que eu nunca mais fosse conseguir fazer algo de útil na minha vida. E eu cheguei a pensar em desistir da minha vida, mais uma vez nesse período. E, cara, minha esposa e a minha filha ficaram do meu lado irredutivelmente nessa época. A minha esposa entendeu pelo que eu tava passando e segurou as pontas em tudo e me apoiou. E eu ficava pensando que eu não merecia ela, de que eu tava sendo um peso morto pra ela e que eu não tava sendo um bom exemplo pra minha filha e que eu não tava sendo um bom pai pra ela e que elas mereciam alguém melhor do que eu. E, cara, infelizmente na nossa cultura tem muito dessa ideia, né? De que o homem tem que ser o provedor. Eu confesso que eu ainda tenho essa ideia muito forte de que o meu valor como chefe de família, ou como marido, ou como pai, está diretamente ligado àquilo que eu consigo prover materialmente para minha família. E isso é muito comum, cara. É um pensamento que muitos homens carregam. E aí, quando acontece uma situação dessas, onde você fica desempregado, você passa a se sentir o cocô do cavalo. E isso é uma coisa que eu venho tentando desconstruir dentro da minha mente, mas é algo que é um processo. Leva tempo para acontecer. E eu fiquei muito com isso na minha cabeça, de que a minha esposa e a minha filha mereciam alguém melhor do que eu, de que eu não era um bom pai para elas. E eu entrei num processo muito de me afundar de novo na depressão e muitos pensamentos de culpa, de autodepreciação, pensamentos de desistir da minha vida. E um dia eu virei pra minha esposa e falei que ela merecia alguém melhor do que eu e que eu não era bom bastante pra ela, e terminei com ela de forma totalmente unilateral, contra a vontade dela, ela não queria. E nós ficamos 6 meses separados. E nesses 6 meses eu percebi que eu tinha perdido tudo que era mais importante pra mim nesse mundo. Eu tinha perdido a mulher mais foda que eu já conheci, que sempre esteve do meu lado e me apoiou em tudo. Eu tinha perdido a oportunidade de estar ao lado da minha filha, que eu tinha perdido a minha família. E foi só aí que eu realmente percebi que eu precisava de ajuda profissional. E aí eu fui correr atrás de buscar psicoterapia, fui buscar estudar e ler sobre depressão, sobre ansiedade, sobre como eu poderia sair daquele buraco onde eu estava. E fui atrás da minha esposa, expliquei tudo o que estava acontecendo comigo. E ela entendeu.
Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família comigo de novo. E em relação a isso, eu só tenho a agradecer a minha esposa por ter me entendido, por ter me perdoado e por ter me dado essa nova chance. E por ser essa pessoa incrível que eu tenho a honra de ter na minha vida. Ai, cara. Te amo, mozão. E é claro que assim isso deixou muitas feridas abertas no nosso relacionamento, mas a gente está cuidando dessas feridas e eu tenho certeza que daqui a pouco elas vão estar cicatrizadas. E hoje, graças a Deus, eu tô melhor, busquei psicoterapia, faço toda semana lá minha terapia, já consegui me recolocar no trabalho de mercado, um trabalho que não é essa loucura que eu vivi nos últimos 4 anos da minha vida. E é isso, eu tô numa fase que hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família, eu tô caminhando em relação à minha depressão, à minha ansiedade, nunca mais tive grandes crises e pretendo não ter mais. E hoje eu tenho a consciência de que eu preciso sempre estar atento em relação a isso, porque é algo que realmente pode voltar. E eu resolvi criar esse canal para compartilhar um pouco da minha história e tudo que eu venho aprendendo com a vida, tudo que eu venho aprendendo, convivendo com a depressão, convivendo com a ansiedade, convivendo com o que eu venho aprendendo em relação à saúde mental. E já para deixar alguma lição de vida nesse vídeo, eu acho que a principal lição que eu aprendi é que eu não pedi para ter depressão, eu não pedi para ter ansiedade, eu não tenho culpa disso. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu tenho responsabilidade sobre como eu vou lidar com isso. Então eu não posso ficar parado e deixar ela consumir a minha vida, como ela já fez algumas vezes. E eu posso lutar e vencer. E nos últimos meses eu tenho escolhido lutar e eu tenho vencido. Então, se eu puder servir de exemplo positivo para alguém e mostrar para você que você também pode lutar e também pode vencer, é isso que eu vou fazer. Então eu vou usar esse canal como uma forma de registrar e compartilhar todo o meu processo e tudo que eu venho aprendendo. E se você estiver passando por algo parecido, eu te convido a se inscrever aqui e acompanhar meus próximos vídeos. Mas também quero te dizer uma coisa. Cara, não desiste. E eu sei que não é fácil, que tem dias que a gente simplesmente não tem forças para levantar da cama de manhã e fazer alguma coisa simples, como escovar os dentes. Mas existe um caminho. E não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. E eu espero poder te encontrar lá no final desse caminho e dizer, porra, a gente conseguiu. E é isso. Eu espero do fundo do meu coração poder ter te ajudado de alguma maneira. E é isso. Um abraço e até a próxima.